Oi, oi, meus amores. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de hoje. Então, eu acordei, era 8h25, mas a minha meta é acordar às 7, 6 horas da manhã, assim. Aí eu fui dar uma olhada no tempo aí, né, porque eu tinha que lavar 2 cobertas, mas tava com cara de chuva, acabei que não lavei. Depois eu fui lavar a louça que tinha, aí logo em seguida eu fui, passei o café, aí dei uma olhadinha nas crianças e fui tomar meu café. Pra quem não me conhece, eu me chamo Kissel, eu sou mãe solo de um casal de bebê, o Rael de 4 anos e a Acre de 2 anos. E por aqui, gente, eu estou tentando adaptar uma nova rotina, indo dormir cedo, porque a gente estava acordando muito tarde, lá pro lado de meio-dia, sabe? E não estava fazendo bem pra gente. Bom, se vocês gostam de vídeo assim, já segue aí, meus amores. Eu tenho um canal lá no YouTube onde eu posto mais